Meus pais deram minha herança para o meu irmão, então eu peguei a casa deles. Nunca pensei que seria o tipo de cara que faria isso com a própria família, mas às vezes a vida te empurra para um canto que você não tem escolha. Tudo começou quando meu pai teve o primeiro infarto no ano passado, numa segunda-feira qualquer de março, logo depois do almoço. Minha mãe me ligou desesperada, gritando no telefone que eu precisava correr para o hospital porque ele estava passando mal. Lembro que deixei tudo no escritório onde trabalho e saí correndo, o coração batendo como se fosse explodir no peito. No hospital, enquanto esperávamos notícias na sala de espera, minha mãe segurou minha mão e disse uma coisa que nunca vou esquecer: que ela e meu pai tinham muito orgulho de mim, que eu sempre fui o filho responsável, aquele que cuidava da família. Naquele momento, eu pensei que finalmente eles tinham percebido quem realmente se importava com eles. Meu irmão mais novo sempre foi o queridinho da família, aquele que podia fazer qualquer coisa que os pais sempre relevavam. Desde pequeno, ele tinha essa mania de sumir por semanas, aparecer só quando precisava de dinheiro ou quando estava com algum problema. Eu era o oposto, sempre presente, sempre ajudando, sempre sendo o filho certinho que pagava as contas quando eles precisavam. Durante os 3 meses que meu pai ficou se recuperando, eu que fiquei responsável por tudo: levar ele nas consultas, comprar os remédios, cuidar da casa, fazer compras. Meu irmão apareceu 2 vezes no hospital, sempre com alguma desculpa esfarrapada sobre trabalho ou compromissos importantes. Meus pais sempre defendiam ele, dizendo que cada um tem seu jeito de demonstrar carinho, mas eu sabia que era só mais uma forma de justificar o comportamento dele. Foi durante uma dessas idas ao hospital que meu pai começou a falar sobre testamento e herança. Ele falava de um jeito meio descontraído, como se fosse brincadeira, mas eu percebia que ele estava realmente preocupado com o futuro. Dizia que queria deixar tudo organizado para os filhos, que não queria criar confusão depois que ele e minha mãe não estivessem mais aqui. Lembro que ele mencionou várias vezes como eu era responsável e como meu irmão ainda precisava amadurecer. Nessas conversas, ele sempre deixava implícito que eu seria o responsável pelos bens da família, que eu saberia cuidar de tudo direito. Minha mãe sempre concordava, balançando a cabeça e falando que eu era o filho em quem eles podiam confiar de verdade. Quando meu pai melhorou e voltou para casa, as coisas pareciam ter mudado entre nós. Ele começou a me incluir mais nas decisões da família, a me pedir opinião sobre investimentos e gastos. Chegou até a me dar uma cópia das chaves da casa, dizendo que eu precisava ter acesso a tudo caso acontecesse alguma emergência. Minha mãe fazia questão de contar para os vizinhos como eu tinha cuidado bem do pai durante a doença, como eu era um filho exemplar. Eu me sentia finalmente reconhecido, como se toda aquela dedicação de anos tivesse valido a pena. Mesmo assim, uma parte de mim sempre ficava com um pé atrás, porque conhecia meus pais e sabia como eles eram capazes de mudar de ideia rapidamente. Durante o segundo semestre do ano passado, meu pai começou a organizar os papéis da família de forma mais séria. Ele contratou um advogado conhecido da família para ajudar com a documentação do testamento. Eu acompanhei algumas reuniões e pude ver que realmente ele estava considerando me deixar como responsável pela maior parte dos bens. A casa onde eles moravam, que vale uns R$ 400.000, um apartamento que eles alugavam no centro da cidade e algumas economias que eles tinham guardado ao longo dos anos. Meu irmão seria contemplado também, mas com uma parte menor, justamente por causa da irresponsabilidade dele. Saí dessas reuniões me sentindo valorizado, como se finalmente meus pais tivessem reconhecido quem realmente se importava com a família. Mas as coisas começaram a mudar quando meu irmão apareceu de volta na vida dos meus pais no final do ano. Ele tinha terminado um relacionamento complicado e estava passando por dificuldades financeiras. Como sempre, veio chorando pitanga para os pais, contando como a vida estava difícil, como ele precisava de ajuda para recomeçar. Meus pais, que sempre foram de coração mole quando se tratava dele, abriram as portas de casa e deixaram ele ficar no quarto, que era dele quando éramos adolescentes. Eu tentei conversar com eles, explicar que meu irmão já era adulto e precisava aprender a se virar sozinho, mas eles não quiseram ouvir. Diziam que ele era filho deles também e que família sempre ajuda a família, não importa o que. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Meu irmão, que antes mal visitava os pais, de repente virou o filho mais presente do mundo. Ele acordava cedo para fazer café da manhã para eles, ajudava nas tarefas de casa, acompanhava minha mãe nas compras.
Eu via tudo aquilo e ficava desconfiado, porque conhecia meu irmão e sabia que ele nunca fazia nada sem interesse. Quando eu visitava meus pais, sempre encontrava os três conversando animadamente na sala, e quando eu chegava, a conversa morria na hora. Minha mãe começou a elogiar meu irmão constantemente, dizendo como ele tinha mudado, como ele estava cuidando bem deles. Eu tentava lembrar a ela de quem realmente cuidou da família quando meu pai ficou doente, mas ela sempre mudava de assunto. O primeiro sinal de que algo realmente errado estava acontecendo foi quando meu pai cancelou uma reunião com o advogado sem me avisar. Eu só soube quando liguei para o escritório para confirmar o horário e a secretária me disse que meu pai tinha desmarcado na semana anterior. Quando perguntei para ele sobre isso, ele deu uma desculpa estranha, dizendo que queria repensar algumas coisas antes de finalizar o testamento. Minha mãe, que sempre concordava com tudo que meu pai falava, dessa vez ficou calada, olhando para o chão. Eu senti um frio na barriga, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Durante as semanas seguintes, comecei a notar que meus pais estavam evitando falar sobre o testamento comigo. Sempre que eu tocava no assunto, eles mudavam de conversa ou inventavam alguma desculpa para sair de perto. Meu irmão, por outro lado, parecia cada vez mais confortável na casa, como se fosse o dono do lugar. Ele começou a dar palpites sobre reformas, a sugerir mudanças na decoração, a agir como se aquela casa fosse dele. Eu tentava conversar com meus pais sobre o comportamento dele, mas eles sempre saíam em defesa dele, dizendo que ele só queria ajudar, que ele estava realmente mudado. A bomba explodiu numa tarde de domingo, quando eu fui almoçar na casa dos meus pais como sempre fazia. Meu irmão não estava lá, tinha saído para resolver alguma coisa, e eu aproveitei para tentar conversar sobre o testamento mais uma vez. Meu pai suspirou fundo e disse que ele e minha mãe tinham conversado muito sobre o assunto. Minha mãe segurou a mão dele e disse que eles tinham decidido mudar algumas coisas. Eu senti meu estômago revirar, porque pelo tom de voz deles, eu sabia que não eram mudanças pequenas. Meu pai então me explicou que eles tinham percebido que meu irmão precisava mais de ajuda do que eu já era uma pessoa estabelecida na vida e que ele ainda estava tentando se encontrar. Quando meu pai falou que eles tinham decidido deixar a casa e a maior parte dos bens para o meu irmão, eu senti como se o mundo tivesse desabado em volta de mim. Ele explicou que eu receberia uma parte menor, principalmente o apartamento que eles alugavam, porque eu saberia me virar melhor com menos. Minha mãe tentou suavizar a situação, dizendo que eles sabiam que eu ia entender a decisão, que eu sempre fui o filho compreensivo. Eu não consegui nem responder direito, só balancei a cabeça e saí da casa deles sem falar nada. Na rua eu tremia de raiva e decepção, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Passei dias sem conseguir dormir direito, pensando em como meus pais tinham me traído depois de tudo que eu fiz por eles. Eu tinha dedicado anos da minha vida cuidando deles, sempre presente, sempre ajudando, e no final eles escolheram premiar meu irmão irresponsável. Tentei entender a lógica deles, mas não conseguia. Era como se todo o meu esforço, toda a minha dedicação não tivesse valido nada. Eu me sentia usado, como se tivesse sido apenas o filho bobo que fazia tudo enquanto o queridinho da família levava os prêmios. Mas foi então que eu lembrei de uma conversa que tive com meu pai alguns meses atrás, quando ele ainda estava se recuperando do infarto. Ele havia me explicado que a casa onde eles moravam na verdade estava no meu nome desde que eles compraram, há mais de 15 anos. Na época, eles estavam com problemas de crédito e usaram meu nome para conseguir o financiamento. Eu era jovem e confiava completamente neles, então assinei todos os papéis sem questionar. Eles sempre falaram que quando tivessem condições, transfeririam a casa para o nome deles, mas isso nunca aconteceu. Ao longo dos anos, eu meio que esqueci disso, porque para mim aquela sempre foi a casa dos meus pais, não minha. Naquele momento de raiva e decepção, eu me lembrei desse detalhe e resolvi verificar. Fui até o cartório e pedi uma certidão atualizada da propriedade. Para minha surpresa, a casa realmente ainda estava no meu nome. Legalmente, eu era o proprietário daquela casa onde meus pais moravam há mais de uma década. Eles podiam fazer o testamento que quisessem, mas não podiam deixar para meu irmão algo que já era meu. Eu me senti como se tivesse encontrado um as na manga, uma forma de mostrar para eles que não podiam simplesmente me descartar depois de tudo que eu fiz. No início, pensei em usar essa informação apenas como uma forma de pressionar meus pais a reconsiderar a decisão. Eu imaginava que quando soubessem que a casa era minha, eles perceberiam o erro que estavam cometendo e voltariam atrás.
Mas quando tentei conversar com eles sobre isso, a reação foi completamente diferente do que eu esperava. Meu pai ficou nervoso e começou a falar que aquilo era só uma formalidade, que eles sempre consideraram a casa como deles. Minha mãe disse que eu estava sendo vingativo e egoísta, que não podia usar uma tecnicalidade para prejudicar a família. Eles pareciam genuinamente surpresos e irritados com o fato de eu ter levantado essa questão. Meu irmão, quando soube da situação, ficou furioso. Ele me ligou gritando, dizendo que eu não podia fazer isso com a família, que era uma covardice usar uma questão legal para me vingar. Ele falou que eu sempre fui ciumento dele, que não conseguia aceitar que os pais tinham percebido que ele precisava mais de ajuda. A conversa terminou com ele me chamando de vários nomes e desligando o telefone na minha cara. Naquele momento, eu percebi que não tinha mais volta, que a família tinha se dividido de forma irreversível. Durante as semanas seguintes, eu tentei encontrar uma solução que fosse justa para todos. Conversei com alguns advogados para entender melhor meus direitos e as opções disponíveis. Descobri que, sendo o proprietário legal da casa, eu tinha o direito de pedir para que meus pais saíssem, mas que seria um processo complicado e doloroso. Também descobri que eles poderiam entrar com uma ação alegando que sempre cuidaram da casa e que tinham direito de permanecer lá. Seria uma batalha legal longa e custosa, que provavelmente destruiria completamente nossa família. Mas eu também não podia simplesmente aceitar ser tratado como um idiota que trabalhou de graça a vida toda. Foi quando uma prima minha, filha da irmã da minha mãe, me procurou para conversar sobre a situação. Ela tinha ouvido os comentários da família sobre o conflito e queria me dar uma perspectiva diferente. Ela me contou que meu irmão não tinha apenas voltado para a casa dos pais porque estava passando por dificuldades, mas porque tinha descoberto sobre o testamento e decidiu se aproximar deles para garantir sua parte. Ela soube disso através de uma conversa que ouviu entre minha mãe e minha tia, onde minha mãe comentou como meu irmão tinha ficado interessado na situação financeira da família depois que soube sobre o testamento. Essa informação me deixou ainda mais revoltado, porque confirmava que meu irmão tinha manipulado meus pais para conseguir o que queria. Minha prima também me revelou algo que eu não sabia. Meu irmão tinha contado para alguns familiares que eu era egoísta e que não queria ajudar a família. Ele estava espalhando a versão de que eu era o filho ingrato que só pensava em dinheiro, enquanto ele era o filho carinhoso que cuidava dos pais. Ela me contou que vários parentes já tinham uma impressão negativa de mim por causa dessas histórias. Eu me senti traído não apenas pelos meus pais, mas por toda a família, que tinha acreditado nas mentiras do meu irmão sem nem tentar ouvir minha versão dos fatos. Nesse momento, eu percebi que precisava tomar uma decisão drástica. Não podia simplesmente aceitar ser tratado como vilão da história quando eu era o único que realmente tinha cuidado da família. Decidi que se meus pais queriam deixar tudo para o meu irmão, eles teriam que encontrar uma forma de fazer isso sem usar o que já era meu. Marquei uma reunião com meus pais e expliquei a situação de forma clara. A casa estava no meu nome, eu era o proprietário legal e eles tinham duas opções: ou reconsideravam a decisão sobre o testamento ou teriam que encontrar outro lugar para morar. A reação deles foi pior do que eu imaginava. Meu pai ficou vermelho de raiva e começou a gritar que eu era um filho ingrato, que depois de tudo que eles fizeram por mim, eu estava sendo capaz de colocar eles na rua. Minha mãe chorou e disse que não conseguia acreditar que eu seria capaz de fazer isso com eles. Eles me acusaram de ser ganancioso, de não ter coração, de estar destruindo a família por causa de dinheiro. Meu irmão, que estava presente na conversa, me chamou de monstro e disse que eu nunca mais seria bem-vindo na família. Foi uma das piores experiências da minha vida, ver meus pais me olhando com tanto ódio e decepção. Mas eu não podia voltar atrás. Eu tinha dado minha vida inteira para essa família, tinha sido o filho responsável, o que sempre ajudou, o que sempre esteve presente. Se eles queriam me tratar como um estranho, eu ia mostrar para eles o que realmente significava ser tratado como tal. Saí da casa deles naquele dia sabendo que nossa relação nunca mais seria a mesma. Durante as semanas seguintes, meus pais tentaram me convencer a mudar de ideia, mandando mensagens e fazendo ligações, mas eu mantive minha posição. Eles tinham feito sua escolha e eu tinha feito a minha. O processo legal foi mais simples do que eu esperava. Como eu era o proprietário legal da casa e tinha todos os documentos necessários, consegui uma ordem judicial para que meus pais saíssem da propriedade.
Eles tentaram contestar, alegando que sempre cuidaram da casa e que tinham direito de permanecer lá, mas o advogado me explicou que a lei era clara. Sendo o proprietário registrado, eu tinha o direito de reaver minha propriedade. Meus pais tiveram 90 dias para encontrar outro lugar para morar. Durante esse período, nossa família se dividiu completamente. Alguns parentes ficaram do meu lado, entendendo que eu tinha sido injustiçado, enquanto outros me condenaram por ter colocado meus pais na rua. Minha tia, irmã da minha mãe, foi uma das pessoas que mais me apoiou durante todo o processo. Ela me contou que sempre achou que meus pais tratavam meu irmão de forma diferente, que sempre relevavam os erros dele enquanto eram mais duros comigo. Ela disse que lembrava de várias situações da nossa infância onde isso ficou evidente, mas que nunca tinha falado nada porque não queria interferir na criação dos sobrinhos. Ouvir isso dela me fez perceber que o problema não tinha começado agora, que sempre existiu essa diferença no tratamento e que eu só tinha me tornado mais consciente disso com o tempo. Meu irmão, durante todo o processo, tentou me convencer a desistir da ideia. Ele me procurou várias vezes, alternando entre tentativas de me fazer sentir culpado e ameaças veladas. Numa dessas conversas, ele me disse que eu ia me arrepender do que estava fazendo, que família era mais importante que dinheiro. Eu respondi que concordava com ele, que família realmente era mais importante, mas que aparentemente eu não era considerado parte da família na hora de tomar as decisões importantes. Ele ficou sem resposta e saiu batendo a porta. Foi a última vez que conversamos de verdade. Quando meus pais finalmente saíram da casa, eu senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente tinha conseguido mostrar para eles que não podiam simplesmente me descartar depois de tudo que eu fiz. Tristeza porque nossa família tinha se destruído de forma irreversível. Eles foram morar num apartamento alugado e meu irmão continuou morando com eles. Eu fiquei com a casa, mas também fiquei sem família. Durante as primeiras semanas, eu me questionava se tinha feito a coisa certa, se valia a pena ter perdido meus pais por causa de uma questão de propriedade. Mas então eu comecei a receber informações que mudaram completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Um conhecido que trabalhava no banco onde meus pais tinham conta me contou que meu irmão tinha convencido eles a fazer um empréstimo grande usando a casa como garantia. Ele queria usar o dinheiro para abrir um negócio próprio, algum tipo de loja que ele planejava montar. Meus pais, que sempre foram conservadores com dinheiro, tinham concordado com isso porque meu irmão os convenceu de que seria uma forma dele finalmente se estabelecer na vida. Se a casa realmente tivesse sido transferida para o nome dele através do testamento, ele teria usado ela para garantir empréstimos que provavelmente não conseguiria pagar. Essa revelação mudou tudo para mim. Eu percebi que meu irmão não tinha apenas manipulado meus pais para conseguir a herança, mas tinha planos específicos para o que fazer com ela. Ele ia usar a casa que eu tinha financiado, que estava no meu nome, como garantia para seus esquemas financeiros. Se eu não tivesse descoberto a verdade e tomado as medidas necessárias, eu provavelmente teria perdido não apenas a herança, mas também a casa que tecnicamente já era minha. Meus pais, na ingenuidade deles, tinham sido manipulados por meu irmão de uma forma que eu nem imaginava. Eu também descobri que meu irmão tinha dívidas muito maiores do que eu pensava. Ele devia dinheiro para várias pessoas, incluindo alguns agiotas que estavam começando a pressionar. Parte da estratégia dele de se aproximar dos pais era usar a estabilidade financeira deles como uma forma de ganhar tempo com os credores. Ele tinha contado para alguns deles que logo teria acesso a uma propriedade que poderia ser usada como garantia ou vendida para quitar as dívidas. Meus pais não sabiam de nada disso, eles realmente acreditavam que meu irmão tinha mudado e que só precisava de uma oportunidade para recomeçar a vida. Quando confrontei meus pais com essas informações, eles inicialmente não quiseram acreditar. Minha mãe disse que eu estava inventando histórias para justificar o que tinha feito com eles. Meu pai ficou em silêncio, mas percebi que ele estava processando as informações de forma diferente. Alguns dias depois, ele me ligou e disse que tinha descoberto algumas coisas sobre meu irmão que o deixaram preocupado. Ele não entrou em detalhes, mas disse que talvez eu tivesse razão sobre algumas das minhas suspeitas. Foi a primeira vez em meses que ele falou comigo sem raiva na voz. Minha mãe demorou mais para aceitar a realidade. Ela sempre foi muito protetiva com meu irmão, sempre acreditou que ele era apenas uma pessoa que precisava de mais ajuda para se encontrar na vida.
Mas quando começou a receber ligações de pessoas cobrando dívidas dele, ela percebeu que a situação era mais séria do que imaginava. Meu irmão tinha usado o nome dela como referência para alguns empréstimos, e agora os credores estavam entrando em contato com ela. Foi aí que ela finalmente entendeu que meu irmão não era a vítima da situação, mas o manipulador que eu sempre disse que ele era. O relacionamento entre meus pais e meu irmão começou a se deteriorar rapidamente depois que a verdade veio à tona. Eles descobriram que ele tinha mentido sobre várias coisas, incluindo o motivo real pelo qual tinha voltado para a casa deles. Ele não estava apenas passando por dificuldades financeiras, ele estava fugindo de credores e usando a casa dos pais como esconderijo. Quando meus pais confrontaram ele sobre isso, ele ficou agressivo e disse que eles eram uns ingratos, que depois de tudo que ele tinha feito por eles, eles estavam acreditando nas mentiras que eu espalhava sobre ele. A situação chegou ao ponto em que meus pais pediram para meu irmão sair do apartamento onde estavam morando. Ele resistiu inicialmente, mas quando percebeu que não tinha mais como manipular a situação, ele saiu de casa novamente, dessa vez aparentemente para sempre. Minha mãe me ligou chorando, dizendo que sentia muito por tudo que tinha acontecido, que ela e meu pai tinham se deixado levar pelas manipulações dele. Ela disse que eles queriam conversar comigo, que esperavam que eu pudesse perdoar eles pelo erro que tinham cometido. Eu não sabia como reagir. Por um lado, eu estava satisfeito porque finalmente meus pais tinham percebido a verdade sobre meu irmão. Por outro lado, eu estava magoado porque eles só tinham chegado a essa conclusão depois que eu tive que tomar medidas drásticas. Se eu não tivesse descoberto que a casa estava no meu nome, se eu não tivesse tido a coragem de confrontar eles, meu irmão provavelmente teria conseguido o que queria. Meus pais teriam continuado sendo manipulados e eu teria sido o vilão da história para sempre. Quando finalmente nos encontramos para conversar, meus pais pareciam diferentes. Eles estavam mais velhos, mais cansados, como se todo o estresse da situação tivesse cobrado um preço alto. Meu pai me pediu desculpas pela primeira vez em meses, admitindo que eles tinham cometido um erro grave ao mudar o testamento. Minha mãe chorou e disse que se arrependia de não ter percebido as manipulações do meu irmão antes. Eles queriam saber se eu poderia perdoar eles, se ainda havia uma chance de reconstruir nossa família. Eu disse para eles que perdoar não era o problema, que eu sempre soube que eles não eram más pessoas, apenas pessoas que tinham sido manipuladas. Mas eu também deixei claro que nossa relação nunca mais seria a mesma. Eu tinha aprendido que não podia confiar neles completamente, que eles eram capazes de tomar decisões que me prejudicavam quando estavam sob influência de terceiros. Eu queria reconstruir nossa relação, mas ela teria que ser baseada em novos termos, com limites claros e expectativas realistas. Meus pais concordaram com isso. Eles entenderam que tinham perdido minha confiança e que seria preciso tempo e esforço para recuperar ao menos parte dela. Conversamos sobre a possibilidade deles voltarem a morar na casa, mas eu deixei claro que isso só aconteceria se eles concordassem em transferir oficialmente a propriedade para o nome deles e depois fazer um testamento que fosse realmente justo. Eu não queria mais correr o risco de ser surpreendido com mudanças de última hora. Também estabelecemos regras claras sobre meu irmão. Eu disse que ele não seria mais bem-vindo na casa enquanto eu fosse o proprietário, e que se eles quisessem manter contato com ele, teriam que fazer isso longe de mim. Meus pais concordaram com isso também, admitindo que meu irmão tinha causado muito dano à família e que eles precisavam de tempo para decidir como lidar com ele. Minha mãe disse que se sentia culpada por ter favorecido ele durante tanto tempo, que percebia agora como isso tinha sido injusto comigo. Algumas semanas depois, meus pais voltaram a morar na casa. Eles concordaram em pagar um aluguel simbólico, mais como uma forma de formalizar nossa nova relação do que por necessidade financeira. Também concordaram em dividir as despesas de manutenção da casa, algo que nunca tinham feito antes. Eram mudanças pequenas, mas importantes, porque estabeleciam limites claros e tornavam nossa relação mais equilibrada. A convivência não foi fácil no início. Havia uma tensão constante, como se todos estivéssemos pisando em ovos para não despertar velhas feridas. Meus pais faziam questão de me incluir em todas as decisões da casa, como se estivessem tentando compensar os anos em que me trataram como um empregado. Eu apreciava o esforço, mas também sabia que levaria tempo para que as coisas se normalizassem entre nós. Meu irmão tentou entrar em contato comigo várias vezes durante os meses seguintes.
Ele mandava mensagens pedindo desculpas, ligava prometendo que tinha mudado, aparecia na casa dos pais quando sabia que eu não estava lá. Meus pais sempre me contavam sobre essas tentativas, respeitando o nosso acordo de transparência. Eles diziam que ele parecia arrependido, que talvez merecesse uma segunda chance. Eu sempre respondia que cada um tem o direito de acreditar no que quiser, mas que eu tinha feito minha escolha e não pretendia mudar de ideia. O tempo foi passando e nossa família foi se ajustando à nova realidade. Meus pais e eu desenvolvemos uma relação mais madura, baseada em respeito mútuo ao invés de obrigações familiares. Eles me consultavam sobre decisões importantes e eu fazia questão de incluir eles nas minhas também. Não era a mesma relação que tínhamos antes, mas era uma relação mais honesta e equilibrada. Eu também comecei a me relacionar melhor com outros familiares. Minha tia, que sempre me apoiou, se tornou uma confidente importante. Ela me contava sobre as reações da família ao que tinha acontecido, sobre como a maioria das pessoas tinha mudado de opinião sobre mim quando souberam da verdade. Alguns parentes que antes me condenavam agora admitiam que eu tinha feito a coisa certa, que não deveria ter sido tratado daquela forma pelos meus pais. Meu irmão, por outro lado, se tornou cada vez mais isolado da família. Ele tentou se reconciliar com alguns parentes, mas sua reputação estava permanentemente danificada. As pessoas tinham percebido seu padrão de comportamento manipulativo e não queriam mais ser envolvidas em seus esquemas. Ele acabou se mudando para outra cidade, aparentemente para tentar recomeçar a vida longe da família. Alguns parentes ainda mantinham contato esporádico com ele, mas a maioria preferia manter distância. Hoje, quase 2 anos depois de tudo isso ter acontecido, eu me sinto em paz com as decisões que tomei. Não foi fácil confrontar minha família e as consequências foram muito mais dramáticas do que eu imaginava. Mas eu aprendi que às vezes é necessário tomar decisões difíceis para proteger a si mesmo e para estabelecer limites saudáveis. Eu poderia ter continuado sendo o filho bonzinho que aceita tudo calado, mas isso só teria perpetuado um ciclo de injustiça e manipulação. Meus pais e eu temos uma relação boa hoje, diferente da que tínhamos antes, mas boa do mesmo jeito. Eles aprenderam a me valorizar de verdade, não apenas como o filho conveniente que resolve os problemas da família. Eu aprendi a estabelecer limites claros e a não aceitar